Pessoal, desculpe, houve uma interrupção aqui no sistema, faltou luz e eu vou terminar, então, a gravação. Nós paramos, então, na esteroidogênese placentária. Então, o que acontece? A suprarrenal fetal produz uma quantidade grande de sulfato de dihidroepiandrosterona, estimulada pelo ACTH coriônico. Essa dihidroepiandrosterona sofre a ação de uma sulfatase, né? Se transforma do dihidroepiandrosterona por ação da isomerase e gera androgênios, né? A testosterona. E aí a placenta tem aromatase, transforma-se em 17-beta-estradiol ou estradiol, né? E a androstenediona se transforma em estrona. Ambas se convertem em estriol. Existe uma outra situação, né, do ponto de vista de esteroidogênese placentária, que o sulfato de hidroepiandrosterona fetal circula pelo sistema vascular fetal, né? Ao passar no fígado, ele sofre uma hidroxilação, 16-hidroxisulfato de DEA. Esse 16-hidroxisulfato de DEA passa para a placenta do mesmo jeito que o DEA. Sofre ação de uma sulfatase, né? Sofre ação de uma isomerase e se transforma em estriol. Então, o estriol, embora seja um estrogênio fraco, ok? O beta-estradiol, 17-beta-estradiol, é que é o principal androgênio, o principal estrogênio que vai atuar sobre o útero, na estimulação para o parto, isso é super importante. O estriol, ele está muito presente porque ele é metabolizado ao nível da própria placenta. Na mulher, né, na vida pós-natal e principalmente depois da puberdade, o que acontece? Tanto a estrona quanto o estradiol passam pelo fígado e sofrem conversão, né, transformação em estriol. Aqui não. Aqui é a própria placenta que faz isso, tanto, não é, o estriol vindo dos estrogênios placentários, estrona e estradiol, quanto o estriol vindo do DEA hidroxilado pelo fígado fetal. Então, esses dois caem na corrente sanguínea materna. Então, quando você pede uma dosagem de estriol na mulher grávida, você não quer saber se ela tem um estrogênio ativo ou não. O que você quer saber existe uma presença grande de estriol no sangue materno? Existe. Isso vem oriundo de uma esteroidogênese, ok, normal pela placenta, então viabilidade placentária está boa, como também viabilidade fetal. Porque a grande parte do estriol no sangue materno vem da placenta, oriundo dessa metabolização de DEA. Então, a gente pode dizer que o estriol presente no sangue materno mostra uma viabilidade fetal, um bem-estar fetal, não só do ponto de vista da sua suprarrenal, mas também do seu fígado, ok? Bom, então esse é o perfil esteroidogênico placentário, ok? A placenta produz muito mais progesterona e menos estrogênio. Por quê? Porque durante toda a gestação, né, esse estrogênio ele tem que vir da suprarrenal fetal, ser convertida em androgênios mais fortes, androstenediona e testosterona, para depois ser convertida em estradiol e estrona. Então, há, de certa forma, né, um perfil enzimático da placenta de produzir muito mais progesterona do que estrogênio. Isso, contudo, se modifica ao final da gestação. Então, aqui a gente mostra o papel da adrenal fetal na esteroidogênese. Olha aqui. Isso aqui é durante a gestação, a vida fetal. Esse xadrezinho aqui, bem miudinho, é a córtex fetal. É uma zona especial que só tem na vida intrauterina. Depois do nascimento, e aqui começam os anos de vida da pessoa, essa córtex evolui. E a córtex definitiva, que é essa aqui riscadinha, assume um papel importante. Vocês vejam que esse riscadinho aqui, que é a córtex definitiva, ela só vai aparecer e começar a crescer a partir do segundo trimestre, e só fica bem abundante no terceiro trimestre.
Esta é a zona normal, que produz cortisol, sobretudo, produz também aldosterona e pouco androgênio, sulfato de ideia. Por outro lado, essa região aqui que está altíssima, né? E vai crescendo com o evoluir da gestação, produz sulfato de ideia. Isso aqui é substrato para gerar os estrogênios. Bom, então a gente já viu como é que se dá toda a produção hormonal, né, placentária, e como é que é todo esse jogo de adaptações metabólicas do ponto de vista glicídico. Agora a gente vai ver rapidamente, até porque isso não é uma aula de obstetrícia, né, só para vocês terem uma ideia do quanto o organismo materno se adapta, né, e que modificações que ela sofre durante a gestação. Então, um aspecto interessante, eu pensei aqui só alguns aspectos mais importantes. Sistema locomotor, né? Como há um crescimento do volume abdominal, do volume uterino, há toda uma reestruturação na coluna, né? Aumentando aqui uma lordose e também uma cifose torácica, ok? Cifose é a corcunda, né? E uma lordose, de tal maneira que a mulher tem que adquirir uma nova postura para a estabilidade ao andar, ok? Então, ela afasta um pouco as pernas e vai jogando o corpo para um lado para o outro nessa deambulação, que a gente chama de marcha anserina. Anserina é relativa a ganso, né, a pato. Anda como um patinho, assim, deambulando para um lado e para o outro. Isso é por conta das alterações do volume abdominal. Em relação à pele e fâneros, há uma hiperpigmentação. E quem faz isso? Estrogênio. Vocês lembram na aula de reprodutor feminino que os estrogênios estimulam os melanócitos. Então, há uma hiperpigmentação muito característica na linha alba, na gestação, na região periareolar. Além disso, né, também por ação estrogênica, começa a haver, né, uma proliferação aqui de glândulas secretórias, que chamam tubérculos de Montgomery, vocês vão aprender isso em obstetrícia, manchas na pele, né, que a gente chama de cloasma gravídico, essas manchas aqui no rosto da gestante, que é bem característico, né? As estrias também são alterações, né, da pele por esgarçamento, sobretudo quanto mais jovem, né, a mãe, mais há um esgarçamento da pele e a formação de estrias. Em relação às mamas, né? Em relação às mamas, a gente também já viu o aparelho reprodutor e mais intensamente agora há o estímulo ductal, tá certo? Pelos estrogênios, crescimento e ramificação, depósito de gordura no estroma mamário, mas também o estrogênio é sinérgico com a progesterona, atuando também sobre lóbulos. Menos intensamente, porque o foco dela é sempre os ductos. E a progesterona, então, é que termina, porque muitas mulheres, elas não têm um desenvolvimento mamário pleno até a fase 5. Muitas mulheres acabam a puberdade e ficam durante a juventude na fase 4 de Turner, né? Não tem ainda uma individualização do mamilo, né? Os alvéolos não estão bastante desenvolvidos e essa progesterona da gestação é que faz um desenvolvimento maior. Lembre-se, também tem agregado a isso o lactogênio placentário, que embora ele tenha uma ação GH símile, né, fazendo lipólise, ele também atua sobre os mamas, daí o nome, lactogênio, estimulando o desenvolvimento também, né, dos alvéolos mamários e a própria prolactina, ok? Em relação ao sistema digestório, presença de gingivites, de náuseas e vômitos, né? O primeiro trimestre é bem característico dessa presença de náuseas e vômitos. Provavelmente está relacionado à presença da gonatrofina coriônica, ok? Isso é o que a gente tem, a gonatrofina parece promover uma estase gástrica, e isso leva a náuseas, muita salivação e vômitos, né? Com o evoluir da gestação e o aumento do volume intraabdominal, né, há uma pressão sobre o diafragma e um refluxo, consequentemente pirose, aquela sensação de queimação por refluxo gastroesofágico. Constipação intestinal, né, a progesterona parece estar relacionada a essa questão. E um apetite atípico, né, muitas vezes cultural,
ou não, talvez exista algum componente hormonal aí modulando o sistema nervoso central a ponto da mulher ter apetites atípicos. Isso aí ainda é controverso se é uma questão mais cultural, psicológica, do que propriamente fisiológica. No aparelho geniturinário, você pode ter glicosúria e proteinúria por alteração no processo, né, de filtração, ultrapassando o limiar de reabsorção. A bexiga muda de posição, isso é um aspecto muito importante, e pode comprimir um pouco a bexiga e retém a urina. Fica uma estase, né, urinária, e pode aparecer infecção urinária de repetição, ok? A vulva e vagina fica tumescente, né, por ação estrogênica, e hiperpigmentada, bem escurecida. No sistema cardiovascular, você vê que há um aumento do débito cardíaco e, consequentemente, dos parâmetros cardíacos, aumento do volume sistólico, frequência cardíaca, né? E do volume plasmático. Né? Esse é um aspecto interessante que a gente vai comentar daqui a pouco. Mesmo que haja um aumento do débito e do volume plasmático, não há uma hipertensão, tá certo? Há uma diminuição da resistência vascular periférica, determinada por estrogênio, uma vasodilatação periférica e diminuição da pressão arterial média. Isso é um aspecto muito importante na gestação. Aumenta o volume plasmático, aumenta as funções, os parâmetros cardíacos e, mesmo assim, a pressão continua baixa. Do ponto de vista respiratório, né, há uma elevação do diafragma, isso muda um pouco, né, o parâmetro respiratório, há uma hiperventilação fisiológica, às vezes dispneia em 60% a 70% no final da gestação, a capacidade residual funcional diminui em torno de 20%, ok? Em termos de ganho ponderal, isso é um aspecto super importante. Por quê? Porque a obesidade leva à resistência insulínica e piora já o quadro de resistência insulínica determinado pelo lactogênio, que é só importante fisiologicamente para aquele desvio metabólico da glicose para o feto, mas não leva a uma hiperglicemia. Numa mulher normal, magra, isso é compensado, ela fica normoglicêmica. Agora, se ela tem um aumento excessivo de peso, essa obesidade leva a resistência insulínica e, consequentemente, pode levar a um diabetes gestacional. Então, a média de aumento de peso pela gestação é 11 a 12 quilos. A maior parte nos 2 últimos trimestres. Muita água, um pouco de gordura e também proteína. A maior parte é atribuída ao peso do útero e seus conteúdos, o feto, as membranas, né? Há um aumento do volume plasmático, do fluido intersticial também, e a menor parte é a água intracelular e depósito de gordura e proteínas, ok? Então, aqui tem um gráfico mostrando cada componente. Olha, o que compõe, né, o aumento de volume plasmático, o útero e as mamas, outros tecidos, o líquido extracelular, o líquido amniótico, a placenta e o próprio feto, contribuindo, então, para esse aumento da mulher durante a gestação. Além disso, que outras adaptações maternas existem? Como é que é o eixo hipotálamo-hipófise? Estou colocando aqui, gente, só as coisas mais importantes, né? Porque tem uma quantidade imensa de coisas a serem consideradas. Então, do ponto de vista do eixo hipotálamo-hipófise, a prolactina está aumentada, ação de estrogênio. Estrogênio aumenta lactotrofo e aumenta a produção de prolactina. Essa prolactina vai às mamas, participa na mamogênese, mas não na lactogênese. Não há lactogênese durante a gestação, ok? Só depois do parto. E as gonadotrofinas estão suprimidas. Esses são os aspectos mais importantes. Suprimidas por quê? Os esteroides sexuais placentários fazem feedback negativo. Agora, as gonadotrofinas placentárias estão ali presentes, como a gente já sabe. Na função tiroidiana, a coisa que a gente tem mais importante é o aumento da TBG, né? Diminuindo o T4 livre, aumentando o T4 total, há um ajustezinho no eixo, o TSH aumenta para poder garantir um nível de T4 normal. Okay? Então, inicialmente é uma diminuição do T4 livre, ele diminui o feedback, aumenta a TSH, TSH estimula a tiroide. Às vezes, no primeiro trimestre, você pode até ter um aumentozinho de volume, um aumento global do volume tiroidiano, um pequeno bócio, que depois vai regredir, é só fisiológico para das adaptações maternas. E isso aqui é um aspecto importante, né? Os parâmetros circulatórios, como eu comentei com vocês. Há um aumento do volume plasmático, isso é importante, super,
super, né? Há não só um aumento do fluxo sanguíneo uterino, isso é super importante, então o volume plasmático aumenta para dar conta desse aumento do fluxo sanguíneo uterino e também para preparar a mulher para as perdas do parto, que são em torno de meio litro, 500 ml de sangue num parto normal, e no parto cesariana vai a 1 litro e meio, dependendo da circunstância da cesariana. Então, há necessidade de um aumento do volume plasmático. Quem que faz isso? O estrogênio ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Há um aumento de 40 vezes nesse sistema. Isso faz com que o volume plasmático da mulher passe de 3.500 para 5 litros. Ok? Isso faz com que haja aumento da pressão arterial? Não. Por quê? Porque os estrogênios também aumentam prostaglandinas, que são vasodilatadoras. Então, aumenta a complacência vascular. Então, há um aumento do volume plasmático, sem, contudo, aumentar a pressão arterial. Ok? Aqui mostrando só a prolactina, né, que aumenta progressivamente por ação do estrogênio durante a gestação. Tudo isso preparando para a futura lactação, né? Por último, os aspectos psicológicos da gestação, né? Existe todo um desenrolar, né, do perfil de humor da mulher, né, durante a gestação. Primeiro trimestre é mais o desconforto por conta dos enjoos, a insegurança em relação à capacidade de manter a gestação, onde tem a maior parte dos abortos, então esse é um momento de instabilidade. No segundo trimestre, ele já está mais estável, já sentiu que é capaz de manter aquele feto, há um apenas desconforto da acomodação do crescimento uterino, né? Às vezes um aumento de peso, um certo desconforto nas pernas, há um edema de membros inferiores por compressão aqui, né, das ilíacas, é um edema de esporistase e uma certa expectativa em relação ao parto. O terceiro trimestre, mais tranquilidade e uma animação e uma interação maior com o bebê, né? E também a grande expectativa e preparativos para o parto. E o feto está pronto, né? E aí a gente precisa que ele seja expulso, que ele nasça. Então, existe uma série de questões aí a serem analisadas no mecanismo do parto, né? Óbvio que o parto acontece pela contratilidade uterina, esse é o fenômeno mais importante. E essa contratilidade ela vai ser importante não só para dilatar o colo e expulsar o concepto, mas também para a expulsão da placenta, que a gente chama de secundamento ou delivramento. São termos obstétricos que vocês vão aprender mais para frente, ok? Além disso, essa contratilidade também é importante depois que é expulso o feto e a placenta para o colabamento dos vasos, né? Para que não exista o sangramento depois da expulsão da placenta, senão a mulher vai ter uma hemorragia intensa. Então, essa contratilidade é fundamental e a liberação de hormônios que vão garantir essa contratilidade é muito importante. Então, como é que se dá o mecanismo do parto, né? Hoje já como eu falei inicialmente na questão da modulação imunológica, já existe o conceito de que no final da gestação, quando ela está a termo, né, entre 36 e 40 semanas, mas sobretudo em torno da 40ª semana, começam a haver a presença de fatores inflamatórios. Há um aumento da COX-2, que sintetiza as prostaglandinas, presença da interleucina 8. E parece que isso participa no trabalho de parto. Além disso, tem um fator fundamental que é o aumento do cortisol fetal. Então, vocês lembram da adrenal fetal, né? Durante toda a gestação, tem a zona fetal, produtor de dihidroepiandrosterona, que vai levar à produção de estrogênio. No final da gestação, isso aumenta bastante. Além disso, a outra questão que aumenta é a zona definitiva. Começa a surgir. Se vocês voltarem ali no gráfico, vocês veem isso. E esse cortisol vai ser importante não só para amadurecer o pulmão fetal, pela presença do surfactante A, e esse surfactante A, não é? Eles vão ativar vias inflamatórias, tá certo? Ao nível das membranas fetais, ao nível do colo uterino e do miométrio. Olha que interessante isso, né? Esse surfactante
vai amadurecer, né, o pulmão fetal, para ele estar pronto para estar insuflado os alvéolos, ele respirar. Além disso, esse cortisol, na maturação fetal, ele atua sobre as enzimas hepáticas de gliconeogênese, a PepsiK, fosfenol piruvato carboxiquinase. Essa enzima é importante para a gliconeogênese, porque depois do parto a criança tem que dar conta de gerar glicose, como qualquer pessoa na vida pós-natal. Então, o cortisol também prepara o fígado do feto para isso, ok? Então, é fundamental esse aumento do cortisol fetal. Então, o estímulo miometrial envolve a retirada da presença da progesterona. Lembra naquele esquema, né, da produção de progesterona, que durante toda a gestação, a progesterona não é transformada em androgênio pela placenta, porque não há 17-hidroxilase. Então, para em progesterona, a progesterona vai para o feto, mas, sobretudo, vai para a mãe ou fica ali na placenta, promovendo a aquiescência do miométrio. No final da gestação, começa a haver a expressão da 17-hidroxilase, induzida também pelo cortisol. E isso aí faz com que haja, né, mais transformação de progesterona em estrogênio. Isso é uma via importante? Mas lembrando que o DEA também aumenta pela suprarrenal fetal e esse DEA é convertido mais rapidamente em estrogênio, porque o estrogênio tem que subir no final da gestação. A progesterona, embora ela diminua um pouco, o que se viu que não é essa diminuição que é importante, e sim a sua resposta. Parece que começa a surgir, por ação de essas substâncias inflamatórias aqui, uma diminuição da resposta da progesterona e, sobretudo, pela elevação do estrogênio, uma diminuição da resposta miometrial à progesterona, ok? Então, a elevação da COX-2 sintetiza prostaglandinas, há uma diminuição da resposta, né? Por isso que chama retirada progesterônica, ok? Isso faz com que haja estimulação miometrial. Além disso, o próprio crescimento fetal e o estiramento do miométrio, como qualquer músculo, né? O conceito de contração muscular é o estiramento gera uma contração. Então, o estiramento do músculo, a retirada do ponto de vista da ação da progesterona, a presença de prostaglandinas induzidas aí pelo surfactante, né? E também a contratilidade uterina estimulada pelo estrogênio fazem com que haja o início do trabalho do parto. A gente tem uma situação aqui pré-parto, onde começam a existir as primeiras contrações aqui em cima, né? No corpo uterino, e essas contrações começam a se dissipar aqui mais para baixo, né? No istmo, no resto do corpo uterino, empurrando o feto para baixo. Quando ele começa a forçar aqui, então, o colo uterino, a relaxina e o próprio estrogênio começam a amolecer o colo uterino, né? Ele, antes de dilatar, ele começa a ficar molinho. E a criança vai encaixando aqui a cabeça, é o que a gente chama de apagamento uterino, do ponto de vista obstétrico. Depois, as contrações vão aumentando e a criança, então, vai forçando essa região que vai dilatando progressivamente à medida que as contrações vão acontecendo. Depois, no período expulsivo, o que acontece quando há o estímulo no colo uterino aqui mais intenso pela cabeça do feto, né? A liberação por um arco reflexo até o hipotálamo, né? Para a liberação de os neurônios hipotalâmicos, então, são estimulados, e a liberação na neurohipófise de ocitocina, tá certo? Um aspecto importante é que o estrogênio estimula os receptores para ocitocina aqui no endométrio, no miométrio. Então, quando a criança já se encaixa, começa a haver a liberação de ocitocina, que, agregado às prostaglandinas e também ao estrogênio, aumentam mais e mais e mais essa contração. Os músculos abdominais ajudam nesse processo, então, caracterizando o processo expulsivo. Então, para o início do parto, o que a gente vê? É aquele quadro inflamatório, né? O cortisol
estimulando a produção de surfactante. O surfactante e fosfolipídios vão atuar ao nível da placenta e também estimulando o coccidose para liberar prostaglandinas. Há um quadro inflamatório ali naquele local, estimulando as prostaglandinas que amolecem o colo, né? Estimulam as contrações. O estrogênio também, que se elevou por ação do DEA e também porque a 17-hidroxilase transforma mais progesterona em estrogênio, aumentam, então, prostaglandinas e os estrogênios iniciam esse trabalho de parto, tá certo? E depois a ocitocina se agrega quando o colo já está completamente dilatado e a criança força aqui essa região, libera a ocitocina, a intensidade das contrações aumenta, caracterizando então o período expulsivo. Está aqui o gráfico mostrando, né, os esforços expulsivos e a quantidade de contrações ao nível do miométrio. Então, só para sistematizar um pouco isso aí, que eventos então desencadeiam o parto? O estiramento uterino, o próprio crescimento do feto, né, promove isso aí, tanto é que, por exemplo, gestação gemelares tem uma tendência a serem acontecerem antes da 40ª semana por causa do volume uterino muito distendido. Então, o estiramento uterino é um fator importante e essa questão do cortisol, né, pela suprarrenal fetal. Como é que esse cortisol é produzido? Ele é produzido, sobretudo, primeiro porque há uma maturação da córtex definitiva. Quem faz isso? O CRH placentário. O CRH placentário aumenta muito a expressão gênica. Do CRH placentário, parece haver um relógio placentário, né, dizendo assim, olha, estirou bastante, já cresceu, o CRH começa a aumentar progressivamente, chega naquele final, ele é determinante para estimular a suprarrenal fetal e também passa para a mãe, estimula a própria suprarrenal materna, ok? Como é que ele estimula? O CRH placentário estimula o ACTH placentário, ok? É o ACTH que vai ao nível das adrenais, materna e fetal, ok? Então, ao nível fetal, né, vai estimular a zona definitiva a produzir cortisol e vai estimular também a zona fetal a produzir DEA. Todos esses dois são importantes. O DEA para produzir estrogênio e o cortisol, como eu expliquei, o surfactante para estimular a COX e as prostaglandinas. Então, tem o papel o CRH, o cortisol, o estradiol e a situação pró-inflamatória, como eu comentei. No estiramento, então, na maioria das estruturas musculares lisas, o estiramento determina a contração, a atividade sincrônica das células miometriais provoca contrações fortes. Então, é necessário que exista um imprint, vamos dizer assim, né, ao nível do útero, primeiro pela ação dos estrogênios, que promove aumento das prostaglandinas como um todo, o processo inflamatório que atinge as membranas fetais, atinge também o miométrio, começa a haver contrações mais sincrônicas, porque no último trimestre começa a existir umas contrações esporádicas aqui e ali, acolá, pelo próprio estiramento. Isso não desencadeia trabalho de parto. O que desencadeia trabalho de parto é todo esse evento que dá uma sincronicidade e um aumento da atividade miometrial, ok? Igualmente importante, como eu falei, é o período de relaxamento, né, entre as contrações, para possibilitar que o fluxo sanguíneo chegue até o feto não tem uma hipóxia nesse período, que às vezes dura horas um trabalho de parto, ok? Então, durante a contração é prejudicado esse fluxo, mas a contração com sincronicidade. Contrai, relaxa, os intervalos vão diminuindo ao nível do período expulsivo, mas isso é importante. Então, as contrações são importantes para a expulsão do feto, para a expulsão da placenta, né? E para as contrações para colabamento dos vasos e diminuição do sangramento depois que a placenta sai. Então, só detalhando aqui o papel do CRH, a época do parto, a expressão do gene que regula o CRH, sintetizado pelo trofoblasto, o CRH placentário se eleva, e aí é aquela história, a hipótese do relógio placentário. Em mulheres pré-termo, isso é aumentado muito precocemente, por isso acontece o parto prematuro, ou em mulheres que têm uma data, têm uma parturição após, parto pós-termo, a elevação é muito lenta desse CRH.
Então, parece que o CRH é importante nesse processo. Então, estimula as hipófises materna e fetal, que secretam o ACTH, havendo estímulo, não só ACTH hipofisário, mas também ACTH coriônico. Havendo estímulo sobre os adrenais para a produção de cortisol e DEA. O cortisol acelera a expressão do gene. Aí isso é um aspecto muito interessante, né? À medida que o feto vai produzindo cortisol, e a mãe também, ambos esses cortisóis, mas sobretudo o cortisol fetal, acelera a expressão do CRH. Então, é um ciclo vicioso, é um feedback positivo entre o CRH e o cortisol, ok? Além disso, o cortisol vai estimular o surfactante, que vai atuar sobre as membranas fetais, e também vai estimular a 17-hidroxilase para permitir que mais progesterona se converta a estrogênio, coisa que não havia durante a gestação. O cortisol, então, amadurece o feto, surfactante A e fosfolipídios. Eu estou repetindo isso para poder facilitar a vida de vocês, porque isso não tem em detalhes assim nos livros de fisiologia, o Berne e o Margarida, etc. A surfactante A, os fosfolipídios, né, aumentam a coccidose, interleucina 8, determinando ações pró-inflamatórias, com produção de prostaglandinas no ânio fetal, né, no miométrio, determinando a contração miometrial. Então, há uma considerável evidência de que esse processo inflamatório seja um dos elementos que conduzem ao início do parto. Como eu botei, a 17-hidroxilase placentária aumenta, bem como a atividade aromatase. O estradiol, né, é o substrato para a síntese do estradiol. O aumento dos estrogênios placentários induz o aumento das junções comunicantes entre as células miometriais para ver um sincronismo e uma contração efetiva que vem do fundo uterino até o colo. Então, as junções comunicantes, os gap junctions, né, são fundamentais para ver essa contração em bloco, né, possibilitando a melhor condução elétrica e, consequentemente, uma regularidade, né, nas contrações uterinas, ok? Aqui é um esqueminha só para reforçar o conceito de ação de progesterona e estrogênio, né? A progesterona, fundamentalmente, promovendo durante toda a gestação, que é a essência do miométrio, e rigidez do colo uterino, para ele ficar firme e, obviamente, não haver um parto antecipado, e o estrogênio inibindo a contratilidade, inibindo aqui a essência e estimulando a atividade de contratilidade, as junções comunicantes, as prostaglandinas, a produção local de ocitocina também, e, sobretudo, os receptores, que quando o colo uterino é estimulado, vem aquele arco reflexo liberando ocitocina na neurohipófise, a ocitocina vem com todo o vapor, e a ocitocina, sim, é super importante no período expulsivo, é quando intensifica aquelas contrações, né, para haver a expulsão do feto. E o estrogênio, está vendo, amolece o colo uterino, né, junto com a relaxina, diminuindo essa rigidez cervical, ok? Amadurecendo, como a gente chama, o colo. As contribuições das membranas fetais, tem um aspecto muito interessante também aí, né? Há um processo de envelhecimento, né, no final da gestação, uma senescência, ok? Nas membranas fetais, particularmente no âmnio. E isso leva a um estresse oxidativo, a uma produção acelerada, né, de espécies reativas de oxigênio. Isso causa, né, como se fosse realmente um estresse oxidativo e leva à produção, né, de MAP quinase, aumentando a carga inflamatória naquele local. Não só começa ao nível, né, do âmnio e depois vai descendo. Aí pega córeo, tecido, miométrio e colo, porque há um desequilíbrio, então, que a essência dessas membranas, elas não se tornam mais tranquilas, né? Elas também começam a se movimentar e a contrações por conta desse quadro inflamatório. A produção de espécies reativas, aumento da MAP quinase, a produção das interleucinas, lembra, pelo surfactante, e estímulo do coccidose e prostaglandinas. Então, essas alterações incluem atividade imune decidual, quimiotaxia, ativação de leucócitos, célula natural killer, né? A retirada funcional da progesterona miometrial, isso aí, não só esses fatores parecem interferir, mas também o estrogênio.
e o amadurecimento cervical também pela atividade inflamatória. Então, o estrogênio tem a sua ação? Tem, mas esse perfil inflamatório que a gente tem observado, né, os estudos têm mostrado cada vez mais evidentemente, também contribui para esse processo. A ocitocina aqui não tem um papel no início do parto, mas ela é fundamental no período expulsivo e no secundamento, na saída da placenta, ok? Há os receptores induzidos por estrogênio, como eu já expliquei, a ocitocina age através de cálcio, mobilizando o cálcio, então, no miométrio e promovendo a sua contração. Então, esse esqueminha aqui, né, que é do Berne, ele mostra, né, exatamente tudo o que acontece. Olha só o cortisol. O cortisol é fundamental no final da gestação. Maturação do pulmão, aumento do glicogênio, tá certo? Tá vendo? A questão polêmica da prova. Ó, o cortisol, sob metabolismo glicídico, faz gliconel e glicogênese, ok? São os dois fatores mais importantes. Quando é um jejum prolongado, ele pode aumentar a sua ação permissiva para os hormônios glicogenolíticos. Mas ele diretamente é glicogênio e gliconel. Okay? Aumenta a digestão e transporte intestinal, fecha o ducto arterioso. Então, ele termina uma maturação fetal, ao mesmo tempo que vai contribuir aqui, olha, nesse ciclo vicioso, né? Com o CRH, ambos aumentando aqui as prostaglandinas, via COX-2. Aqui não tem o papel do surfactante, tá certo? Esse é um esqueminha mais antigo, mas aqui as membranas fetais atuando sobre prostaglandinas, né, promovendo aquela inflamação pela senescência dessas membranas fetais, ok? A mãe contribuindo aqui também com ocitocina, o receptor adrenérgico pode atuar, mas não é uma coisa muito importante, porque já tem muita coisa aqui, né, estimulando esse miométrio, ok? Actina, miosina, junções comunicantes, tudo isso é estrogênio que vem do DEA fetal, sobretudo, mas também do DEA materno um pouco, né? A progesterona diminui, a gente não tem uma diminuição do ponto de vista de nível circulante, diminui um pouco, mas o mais significativo é diminuir a sua ação, ok, gente? E por último, falar sobre, sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, não é? O que é que acontece? O que é a pré-eclâmpsia? Só para vocês terem uma ideia. É uma doença multissistêmica que ocorre na segunda metade da gestação, geralmente a partir do 6º mês, 7º, né? Características principais: hipertensão arterial, lesão já renal, proteinúria. Nos casos mais graves, pode ter trombocitopenia, diminuição de plaquetas, consequentemente, ter uma chance de hemorragias, alteração da função hepática, insuficiência renal, edema agudo de pulmão e distúrbios cerebrais, incluindo convulsões. Quando você começa a ter convulsões, passa do estado de pré-eclâmpsia para se chamar eclâmpsia. Tem muitas mulheres que não atingem o quadro de eclâmpsia, só de pré-eclâmpsia. Mas só isso já é muito importante. Cerca de 10 a 15% da mortalidade materna é por eclâmpsia. E 5 a 15% da mortalidade perinatal, né, é por pré-eclâmpsia precoce grave. E 30 a 35% de eclâmpsia. Então, como se dá a etiopatogenia da pré-eclâmpsia? Fundamentalmente, uma desregulação imunológica no momento da implantação, e há uma implantação defeituosa ao nível da placenta, ok? Das células trofoblásticas. Consequentemente, isso gera uma série de alterações vasculares placentárias, levando a um estresse oxidativo. Lembra aquele estresse oxidativo que só acontece em torno da 40ª semana para o desencadear do parto? Isso acontece mais precocemente. E há uma reação inflamatória sistêmica exacerbada, esse estresse oxidativo ultrapassa os limites uterinos. Então, não ocorre só ao nível ali das membranas fetais, miométrio e colo, como acontece no parto normal. E sim, acontece, não é, a liberação, uma reação inflamatória sistêmica, comprometendo vários órgãos. Não é? Essa invasão trofoblástica defeituosa leva a uma vascularização defeituosa e uma hipóxia placentária crônica.
ok? Então, esse estresse oxidativo resultante dessa hipóxia leva a uma série de alterações na mulher. Alterações renais, vasculares, hepáticas, útero-placentárias, né, consequentemente levando a uma insuficiência placentária e alterações fetais, pode nascer feto de baixo peso, alterações, sofrimentos fetais, insuficiência respiratória pela precocidade, né, alterações cerebrais na mulher, convulsões, hemorragia, edema, ok? Alterações também do ponto de vista de coagulação. Então, é um quadro realmente grave e comprometedor. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, né? Existem várias alterações obstétricas que vocês vão aprender isso em obstetrícia, né? Dependendo de como a placenta se implanta, se é uma placenta que se infiltra muito e vai até o miométrico, que chama placenta creta, que também é insuficiente. Então, há várias alterações obstétricas, mas eu quis me deter um pouco nisso, porque a pré-eclâmpsia e eclâmpsia é causa de morte, e às vezes prematuridade, morte materno-fetal. Ok? Então, eu espero que vocês consigam responder todas as questões e a gente depois tira as dúvidas que forem necessárias.